A gente criou as contas, criou os clientes, definimos objetos, vimos o require relative. Nosso programa, né, tá começando, não é um programa em si, né, mas nossas classes, nossos objetos, eles estão começando a fazer sentido, eles fazem coisas legais. Só que agora, ó, eu tenho no meu banco contas, certo? Que tem número, titular, saldo, legal. Só que agora eu queria criar conta corrente, conta de poupança e essas contas vão ter regras diferentes. Por exemplo, na conta corrente o saldo pode ser negativo, mas ele tem um limite. Então, como que eu posso criar essas outras contas? É claro que eu ia criar uma outra classe, né? Eu ia vir aqui e falar, ó, conta corrente, ponto .rb. Vou criar uma outra classe. Por quê? Porque a classe conta, ela define algumas classes que valem, né? Alguns métodos aí que valem para a conta. Como eu falei, a conta corrente vai ter algumas implementações diferentes. Ela vai fazer coisas diferentes. Então eu tenho que criar uma outra classe aqui. Porque a classe conta faz o saque de um jeito, o depósito de um jeito. Então o saque na classe conta não pode ser menor que zero. Mas o saque na classe conta corrente pode sim ser maior que zero até um limite. Então a classe conta corrente tem outras regras. Então eu vou definir uma nova classe. Legal? Conta corrente. Certo? Vou definir aqui o initialize. Né? Vou chamar, olha, eu preciso do número, de novo, né, para criar uma conta corrente, preciso do titular, certo? Preciso do saldo e preciso do limite, né? Qual que é o limite aí abaixo de zero? E aí vou criar aqueles arrobas lá, né? Arroba número, de novo, arroba titular, arroba saldo, arroba limite. Legal. E vou definir o método sacar, o método depositar, eu já escrevo eles, né? Vou só começar aqui. O método transferir. Tá vendo aqui que a gente está executando tudo que está dentro da conta? Né? A gente está fazendo as mesmas coisas, basicamente. Está indo lá e fazendo os mesmos métodos, né? Algumas regras vão ser diferentes, mas depósito, por exemplo, é a mesma coisa. Transferir é a mesma coisa, né? Muda o método sacar aqui, mas o transferir, se eu rodasse o método sacar, seria a mesma coisa, certo? O método sacar não, já é diferente, porque tem o limite, ok? Mas é basicamente, algumas das regras são muito as mesmas, né? Então tem esse problema aqui, ok? Eu estou definindo as mesmas regras aqui, certo? Muitas das regras são iguais. Então, na verdade, parece para mim que a conta corrente ela é uma especialização de conta. Ela é uma conta que muda algumas coisas, certo? Assim como, por exemplo, uma mesa é uma especialização de móveis, né? A geladeira é uma especialização de eletrodoméstico. Uma geladeira, um ar-condicionado é uma especialização da base que é um eletrodoméstico. O eletrodoméstico vai ter, pô, ele é 110 ou 220, tá vendo? Então a conta corrente, ela é uma conta um pouquinho modificada, ela é uma conta um pouquinho especializada. E nesse caso aqui, quando a gente nota esse caso, a gente pode utilizar de um outro conceito de orientação a objeto que é herança, que é, olha, conta corrente, eu quero que você faça a mesma coisa que a conta faz, só que com algumas modificações. Então, para conta corrente compreender a conta, o que eu vou fazer? Eu vou dar um require relative na conta aqui, legal. E como que eu faço? Ó, eu não vou definir nenhum desses métodos. Eu vou deixar desse jeito que está aqui, certo? Eu vou falar, olha, conta corrente, você herda da classe conta. A anotação do Ruby para herdar é essa aqui, ó, certo? Ou seja, a conta corrente vai receber tudo de conta, porque ela é uma especialização de conta. Ela faz a mesma coisa que a conta faz. Algumas pequenas coisas são diferentes, mas no geral é 90% o mesmo. Então a conta corrente recebe tudo que conta tem. Ok? Tudo que eu defini lá de método dentro de conta, aqui na conta corrente vai valer. Vamos dar uma olhada nisso? Ó. Vou lá no IRB, ó. Vou sair, IRB, na hora de carregar aqui, eu vou carregar o require relative da conta corrente, aí consequentemente vai carregar
conta que vai carregar cliente, então tá tudo certo. Deu true aqui, tudo certo. Vou criar lá aquele cliente lá, que sou eu, certo? E vou definir uma nova conta corrente agora, ó. Conta corrente.new. Beleza? Que tem que receber o número, vou colocar 1, o titular, né? Ó, a ordem é a mesma, o titular, certo? Então o cliente aqui na frente, certo? Que eu criei aqui em cima. O saldo, R$100, e o limite. Ah, pode ficar R$500 negativo aqui. Criei uma conta corrente. Ó, se você notar aqui, eu não defini a TTR Reader, a TTR Accessor, de nada, certo? Mas eu já consigo executar, ó, conta.saldo, certo? Conta.sacar, vou dar o método sacar, vou sacar R$10. Saquei. Ó, é uma conta corrente, ó. Se eu fazer aquele conta.class, ó, é uma conta corrente. Como é que eu posso usar o método sacar? É porque a conta corrente recebe tudo de conta, inclusive os métodos e os ATTR readers e accessors aqui no caso, né? Já o método, por exemplo, limite, ó, limite é específico da conta corrente. Então, eu tenho aqui, ó, como o limite é uma coisa nova aqui, não tinha na conta aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir, né, um accessor para ele, ou um reader, ou um writer. Então, o limite é uma coisa nova. Aí, o limite, eu criei essa regra. Vamos supor que o limite pode sim ser alterado depois, né? Se você é cliente Master, Blaster, Ultra, aí seu limite é diferente. Então, tem um accessor aí que você pode trocar de categoria dentro do nosso banco. Beleza, deixei. Então, os readers de número titular já estão aqui, porque veio de conta. Os writers de saldo já veio aqui, né? Os readers e os writers de saldo já veio de conta. Só o limite que é diferente, então só ele que eu estou definindo aqui. Assim como, na hora de criar esses arrobas aqui, eu posso fazer uma anotação assim, ó. Ó. O limite que é diferente, os outros são iguais, legal. Então o que eu vou fazer? Na hora de criar os arrobas, eu vou falar o seguinte, olha, conta corrente, roda o initialize, certo? Do pai dessa classe. Quem que é o pai? Lembra que isso aqui é herança, ó. Então a conta corrente herda de conta. Ou seja, o pai dela é a própria conta. Então, ó, quando eu falar o initialize de conta corrente, que recebe número titular e saldo e limite, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o initialize da conta, que é o super. O super é roda o initialize do pai dessa classe, ou seja, o pai da conta corrente é a conta. Então eu vou rodar como se fosse um conta.new aqui, ó, como se fosse isso. Mas é eu rodando o initialize da classe conta, que eu vou passar número, titular e saldo. Então o super é o próprio método initialize da classe conta, certo? O super ele faz isso. Então, se eu falar, olha, se eu fizesse uma coisa assim, ó, transferir super, quer dizer que eu vou rodar o transferir do pai dessa classe conta corrente, ou seja, é para rodar o transferir de conta. É óbvio que, como eu não estou modificando o método transferir, eu não preciso fazer nada, certo? Porque ele vai fazer isso automaticamente. Conta corrente não define o método transferir, então ela vai rodar direto, né, o método da classe conta, que o Ruby já sabe isso, certo? Agora, aqui no initialize não, eu quero rodar o initialize desse jeito aqui, ó. Então eu vou rodar esses arrobas, ó. Então estou passando número, titular e saldo para criar esses arrobas. Então esses três arrobas são criados quando eu rodo o initialize de conta aqui dentro de conta corrente. E eu crio só uma modificação, que é o arroba limite. Tá vendo? Fica até mais claro aqui, ó. É uma conta que eu estou criando, os arrobas da conta que eu estou criando, e um arroba diferente, que é o arroba limite. Vamos ver isso aqui na prática, ó. Na prática aqui não muda nada, né? É só uma anotação diferente aqui. Então vou dar o require relative, vou criar o cliente e vou fazer a mesma coisa. Ó. Não mudou nada, pessoal. Não mudou nada. Titular continua igual, ó. Não mudou nada. É só uma anotação um pouquinho diferente, o que eu quis mostrar para vocês. Que olha, se você quiser, você pode rodar o método da classe pai, no caso aqui o initialize. Como? Dentro do método com o mesmo nome, né, o initialize aqui e lá tem o mesmo nome.
Dentro do método com o mesmo nome, é só você falar super e passar o que você precisa, né? Então, ó, é para rodar o initialize da conta, que é o pai dessa classe, com esses argumentos aqui. E eu continuo o initialize da conta corrente, criando o limite. Legal? Então, a conta corrente já tem tudo que a conta tem. E agora eu vou customizar, falando o quê? Ó, o sacar aqui da conta corrente, ele é um pouquinho diferente. Ele segue uma regra bem parecida, então vou até copiar aqui para facilitar. Né? Só que na hora de confirmar o valor aqui, né, para poder sacar, eu vou falar, ó, o saldo, na verdade, né, para sacar, ok? Faltou passar o valor aqui como argumento, né? Para sacar eu tenho que falar, ó, o saldo mais o limite tem que ser maior que o valor, certo? Então, ó, o saldo mais o limite, ou seja, se eu estou zerado, se o saldo está zerado, mas o limite é 500, eu ainda posso sacar 500 reais. Então, o saldo que eu tenho mais o limite que eu posso ficar negativo, certo? Tem que ser maior que o valor, porque eu tenho um limite, né? Eu posso ir até menos 500. Mais do que isso eu não posso. Então, saldo, que é, vamos supor, 10 reais. Limite é outros 10 reais. Então, eu posso ficar 10 reais negativo, certo? Porque o saldo mais o limite é 20, então eu posso sacar até 20 reais. Beleza? Então, vamos testar isso aqui, ó. Ó. Conta corrente, o cliente, a conta. Criei. Beleza? Agora eu vou sacar, ó. Vou sacar já de cara 100 reais aqui, ó. Deu zero. Tá vendo? Vou sacar mais 10, ó. Deu certo, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho um limite de 500 reais. Então, a conta corrente ele é igualzinha à conta, mas o método de sacar é diferente. Consequentemente, o método de transferir também é diferente, porque o transferir roda o método sacar. Só que ele vai rodar o sacar daqui, ó. Esse sacar aqui. Então, o método transferir também é diferente, né? Como eu defini o método sacar. Vou criar uma outra conta aqui. Acho que a gente, se eu for rodando uns para cima aqui, deve ter uma outra conta aqui que eu estou criando, né? Ou eu posso criar uma conta aqui, né? Vou criar uma conta normal aqui, ó. Conta igual a conta.new, número 2, né? Porque a outra é 1. O titular vai ser um client.new. Vou passar aqui direto, ó. Com o nome João Fulano, certo? O saldo vai ser 100 reais e pronto. Então, não é client aqui, é cliente, né? E na verdade eu estava usando a mesma variável, né? Isso é ruim, eu vou criar uma outra variável aqui, né? Outra conta. Então, quase que eu perdi a variável conta, que é a conta, né? A minha conta aqui do Henrique Morato, né? E troquei a variável aqui. Então, a outra conta é a conta que eu quero transferir, legal? Então, na variável conta, é a conta corrente, beleza? É a conta corrente que está aqui, ó. Então, conta.class, conta corrente. A outra conta é uma conta normal, legal. Vamos transferir da conta corrente. Vou rodar o método transferir para outra conta, passando o valor de 100 reais. Vamos ver se isso funciona. Na outra conta, ó, já foi creditado aqui o valor, ó. Já está tudo certinho. E na conta corrente, ó, já está negativo aqui o saldo, ó. O método sacar, como eu no transferir usei o método sacar, ao invés de usar o método sacar da conta, ele está usando o método sacar que eu sobrescrevi aqui, que é o método que eu fui lá e modifiquei o tratamento. Então, essa é uma das outras coisas legais, pessoal, usar métodos dentro de métodos. Como eu na conta usei o método sacar e o método depositar para tirar o valor de um lugar e jogar para outro, o que aconteceu? Quando eu falei, olha, aqui no saque agora tem um limite, pode ficar negativo até um limite aí. Na hora de transferir, também modificou. Ou seja, na hora de transferir, eu posso transferir até um limite na conta corrente, isso, né? Só na conta corrente. E aí o depósito roda normalmente, porque o método depositar é lá na outra conta.
Legal? Tá vendo? Então eu tornei o nosso programa extensível aqui, né? Trocando o método sacar, eu já mudei a lógica do método transferir também. Tá vendo? Eu troquei a lógica, né? Tornei a lógica aqui extensível. Eu fui lá e com uma pequena modificação modifiquei todo um comportamento, de eu poder transferir até um limite também agora.